Irmãos, tão íntimo de Jesus, que ele discursou no pórtico. Ele estava com Jesus quando Jesus entrou na casa de Jairo e ressuscitou a sua filha e disse para ela: Talita cumi. Nós vamos entender que foram muitos homens de Deus chamados, mas entre os três estava Pedro. Pedro, Tiago e João eram os mais íntimos. Quando Jesus chama Pedro, Pedro estava pescando e ele havia tido uma frustração de ter pescado a noite inteira e de não ter pegado nenhum peixe. E nós vamos entender que quando Jesus chega nesse cenário, Jesus chama Pedro e diz: olha, eu quero fazer de você pescador de homens. Esse é o chamado de Cristo para Pedro. E a Bíblia diz que então Jesus, encantado com Pedro e Pedro encantado com Jesus, Pedro toma a iniciativa. Presta atenção nisso. Ele abandona o seu pai, com quem ele trabalhava. Ele deixa o barco. Ele deixa os peixes que ele havia pegado na pesca maravilhosa dos 153 grandes peixes que ele pegou. E a Bíblia diz que supostamente Pedro guardou a rede. Tanto é verdade que 3 anos e meio depois, a Bíblia vai dizer que quando Jesus morre, Pedro volta para o mesmo lugar, para o mar da Galileia, o lago de Genezaré. Ele volta para o mesmo barco, ele volta a pegar a sua rede, talvez que estava guardada. E a Bíblia vai dizer que ele voltou a pescar nu, naquele mesmo lugar que Jesus o encontrou. O que nós precisamos entender é que quando Jesus chama Pedro, Pedro se despede do seu pai. Todo chamado impõe despedidas. Nós vamos entender mais ainda. Nós vamos entender que ele deixa o barco, deixa a localidade aonde fora criado, mas ele guarda o seu instrumento de trabalho. Talvez pensando: olha, se der errado, eu volto a pescar. Se eu fracassar, eu tenho um plano B. Se não der certo, eu tenho uma carta na manga. É isso que Pedro está pensando. Do outro lado, nós vamos encontrar Elias. Ele chamando um homem. Quando Elias está realizando os grandes milagres, livro de 1 Reis 19, nós vamos entender que Elias foge, e lá no Monte Horebe Deus resolve falar com ele. Lembra daquela passagem que vem aquele tufão, vem a tempestade, vem o fogo do céu, e Elias ouve a voz do Senhor, e ele ousa dizer: Senhor, somente eu fiquei em Israel como profeta. E o Senhor disse para ele: que isso, rapaz? Eu tenho 7.000 homens guardados. E além de eu ter 7.000 homens guardados, olha o que o Senhor disse para ele: unge, volta pelo caminho de Damasco, pelo caminho do deserto, e unge Azael e coloca ele como rei da Síria. Unge também Jeú, filho de Ninsi, e coloca ele como rei de Israel. E tu vai ungir também Eliseu para ser profeta no seu lugar. O último mencionado foi Eliseu, e a Bíblia diz que foi o primeiro a ser encontrado. Quando Elias encontra-se com Eliseu e unge e coloca sua capa sobre ele, nós vamos entender que ele toma uma atitude em contraste com Pedro. Pedro guardou a rede quando foi chamado, talvez pensando que se não desse certo o chamado, ele iria viver um plano B. Mas Eliseu não. Eliseu, ele era lavrador da terra e ele cuidava de 12 juntas de bois. Esses bois, eles estavam arando a terra. Esses bois estavam trabalhando para Eliseu, e isso era que trazia o sustento para Eliseu. O que nós vamos entender, olha o que vai dizer o texto aqui, que eu li para vocês. Então, quando Elias chamou Eliseu, Eliseu deixou os seus bois, correu atrás de Elias e disse para Elias: deixa-me ir
beijar o meu pai e a minha mãe e se despedir deles. E Elias vai dizer o seguinte: vai, mas volta. Porque o chamado, como eu disse agora há pouco, impõe despedidas. O ministério que Deus tem para nós, o chamado de Deus para as nossas vidas, impõe despedidas. E muitas vezes nós não entendemos, irmãos, essas despedidas. Os amigos ficam para trás, a família não acompanha, as coisas, irmãos, vão mudando, a trajetória vai mudando. Aqueles que a gente quer perto, a gente fica longe. Quem a gente pensava que supostamente iria viver longe, a gente traz para perto. Entenda que, olha o que Elias vai dizer para Eliseu: vai, mas volta. Porque muitos vão, mas não volta. Chamado de Deus é assim, Deus chama. Eles vão, mas não conseguem se desvencilhar, não conseguem cortar o cordão umbilical, não conseguem renunciar às coisas do mundo, as coisas atrozes, as coisas que estão no pretérito. O que nós precisamos entender, presta atenção, é que Eliseu tomou uma atitude diferente de Pedro. Olha o que está dizendo o texto: ele então voltou, e quando ele veio, ele matou os seus bois. Irmãos, ele tinha 12 juntas de bois, e ele matou as 12 juntas de bois. Além de matar as 12 juntas de bois, presta atenção, ele pegou o arado que arava a terra junto com as juntas de boi, e ele usou como se fosse uma panela, e ele assou os bois e deu de comer para a multidão. Entenda o contraste que eu quero fazer na palavra. Quando Jesus chamou Pedro, Pedro pegou a sua ferramenta de trabalho, que era a rede, e guardou. Quando Elias chamou Eliseu, Eliseu pegou os aparelhos e o seu instrumento de trabalho e cozeu e destruiu. Na cabeça de Pedro: se tudo der errado para mim daqui para frente, eu volto para o mar, eu volto a pescar, e acabou voltando 3 anos e meio depois. Na cabeça de Eliseu, é um caminho sem volta, não tem como voltar atrás. Entenda, irmãos, que no chamado de Deus para a tua vida, não cabe um segundo plano. Pastor, se der errado, se não der certo. Algumas pessoas casam, mas não cortam o vínculo com mamãe e com papai, porque na cabeça deles é um plano B: se não der certo o meu casamento, eu volto para a casa de mamãe e de papai. Tem pessoas que arrumam um novo trabalho, mas ele deixa sempre a porta anterior aberta, porque ele pensa: se der errado aqui, eu volto para lá. Nós temos que ter um plano B para muita coisa, irmãos, na nossa vida. Mas eu aprendi com um pastor chamado Mateus, que quando o Senhor nos chama, nós atravessamos uma ponte que é destruída, é um caminho sem volta. O chamado de Deus para as nossas vidas, olha o que diz o texto: aquele que coloca a mão no arado e olha para trás e retrocede, o Senhor disse: a minha alma não tem prazer nele. E muitas pessoas abandonaram o chamado para viver o plano B. Você está achando que o plano A para a tua vida é ter uma excelente carreira profissional? Você está achando que o plano A de Deus para a tua vida é ter apenas frutos de um trabalho, de um relacionamento? Não. Olha o que eu vou pregar para vocês aqui nessa tarde. O apóstolo Pedro, o discípulo Pedro, que estava com Jesus, quando Jesus o encontrou pescando no mar da Galileia, Jesus disse: vem, Pedro, eu vou te fazer pescadores de homens. Pedro abandonou o pai, Pedro se despediu da família, Pedro deixou o barco, Pedro deixou o lago de Genezaré, mas ele guardou a rede. Qual era o pensamento de Pedro? Eu vou seguir a Jesus, mas se der errado, eu volto a pescar.
3 anos e meio depois, Jesus morre. E aonde que estava Pedro? Com a mesma rede, pescando peixes. Agora, Eliseu me ensina uma lição. Quando Deus chama através de Elias a Eliseu, Eliseu destruiu as juntas de bois, assou, deu a carne para o povo, pegou os discos de arado e cozeu para que o povo pudesse estar se alimentando. Vem comigo, irmãos, no que eu estou falando para você. Quando Jesus chamou Pedro, Pedro guardou na manga um plano B. Pedro disse: se der errado, eu tenho alguma coisa guardada para o meu futuro. Eliseu se lançou de cabeça e disse: não tem como dar errado. Eu tenho que ter um plano B para muita coisa na vida. O seu casamento não deu certo, volto para casa de papai e mamãe. É o plano B. O plano A é ser feliz no casamento. Eu estou num emprego bom, mas eu recebi uma proposta melhor. A proposta melhor, eu vou para ela, mas eu vou deixar as portas abertas, porque eu tenho um plano B. Se não der certo aqui, eu volto para cá. E para essas coisas cabem plano B. Mas para o chamado de Deus, não cabe um plano B. Aquele que volta para trás, irmãos, a Bíblia diz que Deus não tem prazer nele. Deus não tem prazer naquele que retrocede. Olha o que está dizendo o texto: Pedro voltou e pegou a mesma rede. O que Pedro guardou? Uma rede que arrebentou quando ele puxou 153 grandes peixes. Guardou uma rede velha, porque supostamente na cabeça de Pedro, a rede velha e rasgada era uma estabilidade se as coisas dessem errada. E a gente tem essa mania, irmãos. A gente tem mania de ficar sempre vivendo um plano B. A gente quer andar para frente, mas não quer se desvincular das coisas para trás. A gente quer viver o novo, mas não destrói o velho. E a Bíblia vai dizer que Eliseu recebeu porção dobrada. Eliseu não recebeu sabedoria. Eliseu não recebeu eloquência. Ele não recebeu intrepidez. Não recebeu dinheiro, não recebeu garantias nenhuma. O que Eliseu recebeu? Porção dobrada, unção. O que significa a palavra unção? Capacitação espiritual. O que Deus está dando para você significa capacidade para viver o novo, mas destrói o velho, corta o vínculo com o velho. Não fica com esse apego de que as coisas não vão dar errada, porque está escrito na Bíblia: depois que você conheceu, era melhor não ter conhecido, porque agora tu tem 2 opções: seguir a Deus e seguir a Deus. Com Jesus não há plano B, ou segue a Deus ou segue a Deus. Agora Pedro, 3 anos e meio depois, volta para o mar da Galileia, volta para o barco, pega a sua velha rede e vai pescar. Jesus ressuscitou. Maria Madalena, as Marias se encontraram com Jesus no sepulcro depois de ressuscitado. E o que Jesus disse? Diga para os discípulos que eu vou encontrar eles, mas diga para Pedro que eu vou ter com ele no mar da Galileia. Jesus sabia onde encontrar Pedro. A Bíblia vai dizer que Jesus, então, quando chegou na praia, Pedro estava lá pescando. Olha o cenário. Ele não tinha pego nenhum peixe ainda. Ele estava pescando e nada estava dando certo para ele. E olha o que a palavra de Deus vai nos dizer aqui, irmãos. Jesus senta na praia, acende as brasas, pega um peixe e vai assar, esperando Pedro para ter um tete a tete. O que Pedro está tentando pegar dentro do mar, Jesus já está preparando para Pedro, esperando ele com um prato pronto, um peixe assado. Deixa eu aplicar essa palavra no teu coração. O que você está procurando, irmão, nesse grande mar chamado mundo, Jesus já preparou para você. É você que está procurando no lugar errado. Quando Jesus para na praia, o peixe está assado e Pedro, pelado, nu, olha para Jesus,
Jesus não disse nada, porque Pedro se lembrou: na obra de Deus não cabe um